Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje estamos em plena Semana da Pátria, orgulhosos das nossas instituições, orgulhosos de sermos um país livre, um país independente há nada menos que 203 anos. Estamos orgulhosos porque nossos ancestrais, direta ou indiretamente, nos proporcionaram isso. Estamos orgulhosos porque, embora tenhamos sobrevivido a várias ditaduras, a vários golpes, sobrevivemos à tentativa de mais um golpe, que seria fatal, letal e vergonhoso, além de, obviamente, prejudicial a todos nós, no sentido amplo, geral e restrito da palavra. Até porque, se esse golpe tivesse logrado êxito, esse que teve o ápice no dia 8 de janeiro de 2023, seguramente nós estaríamos vivendo num país bem pior do que no que vivemos hoje. Embora o atual governo também não seja um dos melhores, trata-se de um governo medíocre, na minha opinião, aliás, em todos os seus mandatos, ainda assim, com toda a sua mediocridade, ainda consegue ser bem melhor do que aquele que planejava, às custas de crimes, vários crimes, os mais diversos crimes, se perpetuar no poder. Obviamente já tivemos dias e governos melhores. Quem não se lembra dos 8 anos do governo Fernando Henrique, um cara preparado, estudado, poliglota, decente, diferentemente dos últimos aí, pessoas sem escrúpulos, que buscam no poder pura e simplesmente uma maneira de alçar ascensão social e, pior do que isso, muitos buscam vergonhosa e escancaradamente se locupletar. Mas isso não é o que eu quero explorar neste vídeo de hoje, muito pelo contrário. Aliás, eu tenho mais de 1.500 vídeos falando sobre isso aqui no meu canal, das mais diferentes formas e também em tempo real, de forma cirúrgica, ou seja, apontando os erros e desmandos de cada um desses indivíduos. O importante é celebrarmos a independência e termos a consciência de que a liberdade, o ar que respiramos, a vida, a democracia, o Estado democrático de direito, o direito de fazer escolhas, o direito de destituir do poder todos aqueles que não correspondem às nossas escolhas, o direito de termos instituições sérias, termos um poder judiciário sério, apesar de suas limitações também, até porque ninguém é perfeito, o direito de ter um poder executivo sério, pelos mesmos motivos, e também de ter um poder legislativo igualmente sério, apesar de todos os males e mazelas, não do próprio poder, não da própria instituição, em nenhum dos três casos, nem do poder legislativo, nem do executivo, nem do judiciário, mas das pessoas desqualificadas e desonestas e também sem escrúpulos que nós colocamos lá, ou que são indicados por outros inescrupulosos para ocupar o poder, para ocupar cargos. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. O importante é que, com todas essas vicissitudes, com todas essas deficiências, com todas essas mazelas que assolam o país constantemente, ainda assim sobrevivemos enquanto uma democracia sólida, enquanto a 10ª economia do planeta, enquanto um país emergente que cresce a cada dia mais e, sobretudo, um país que tem um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo honesto, digno, solidário, sorridente, feliz, amável. Então, é isso que vale. E é isso que nós devemos deixar para os nossos futuros descendentes, para as próximas gerações, para os nossos filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas. Um país sério, um país
que apesar dos seus problemas recorrentes, muitas vezes, dos seus problemas crônicos, em muitos casos, ainda assim é um país que vive longe das guerras, vive longe dos conflitos, fala uma única língua, tem 27 unidades federativas enquanto estados mais o Distrito Federal e 5.570 municípios uníssonos, na grande maioria dos casos, em defender a liberdade, em defender a democracia, em defender as instituições, em defender a vida, em defender o direito à vacina, o direito ao tratamento, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à escolha da fé, da orientação sexual, porque não, enfim, todos os direitos nos são sagrados e estão consagrados na Constituição Federal e corroborados pelo Tratado Internacional dos Direitos Humanos na ONU, nas Organização das Nações Unidas. Então é isso que nós devemos comemorar e jamais permitir que pessoas sem escrúpulos, pessoas desonestas, pessoas de mau caráter ou grupelhos ou quadrilhas mesmo de bandidos queiram se apoderar do poder pelo simples poder ou por qualquer outro motivo. Nós sempre, enquanto brasileiros e brasileiras, enquanto povo soberano, jamais permitiremos interferências externas ou insurreições internas, como aquela que aconteceu no dia 8 de janeiro e como outras insurreições que aconteceram no passado, desde a proclamação da República em 1889. Passamos por várias ditaduras e isso já deve ter servido de aprendizado para todos nós, para que isso jamais se repita. E os incautos, os desavisados que vivem pedindo intervenção militar, que estudem pelo menos o ensino médio para aprender o que foi o obscurantismo, que foram os anos de chumbo, de 1964 a 1985, ano de penúria, de sofrimento, de inflação que chegou a 2.000% ao ano, ano de tristeza. E não pensem que naquela época não existia crime organizado. Foi justamente nesta época que as milícias e o crime organizado começaram a se formar em plena ditadura militar. Então, esses desinformados que acreditam que se houvesse intervenção militar, se o governo fosse militar, que não haveria crime, estão totalmente enganados, estão totalmente equivocados, não conhecem a história, não conhecem a vida, não conhecem coisa nenhuma. Aliás, desculpa a expressão, mas não sabe nem por que cabrito faz cocô em forma de bolinha. Ou seja, traduzindo, não entende de bosta nenhuma. É isso que acontece quando pessoas desavisadas acham que sabem alguma coisa e chegam a tamanha insanidade, tamanha estupidez de pedir intervenção militar, sendo que num passado recente nós passamos por essa experiência devastadora, nefasta, horrenda, e isso não pode se repetir mais. E que todos aqueles que conspiraram direta e criminosamente para que isso acontecesse, pura e simplesmente para que permanecessem no poder, para que esses respondam pelos seus crimes. Aliás, já estão aí na seringa da justiça, na iminência de serem condenados. Não só o grupo crucial, que inclusive envolve o ex-presidente e seus asseclas mais próximos, mas outros 29 parceiros da mesma currinhola, da mesma caterva, ou seja, gente sem escrúpulos de verdade. Felizmente é um grupo pequeno,
insignificante no verdadeiro significado da palavra. São pessoas insignificantes que, felizmente, as nossas instituições vão tirar de cena por um bom tempo, para que eles fiquem lá no cantinho do pensamento, refletiram na merda que fizeram. Desculpe a expressão de novo, mas a minha indignação me obriga a quebrar o protocolo e falar essas coisas, porque é muito dolorido ver jovens supostamente informados, só que não totalmente desinformados, muitos que ascenderam, não sei como, a faculdade, sem aprender a história brasileira, ostentando placas, faixas e cartazes e gritos de ordem pedindo intervenção militar. Isso, como eu costumo dizer aqui no meu canal, é o cúmulo da estupidez, é inaceitável. Porque intervenção militar, para quem não sabe, pressupõe ditadura. E ditadura pressupõe o fim da democracia, o fim da liberdade de ir e vir, o fim da liberdade de expressão, o fim da liberdade de escolha, o fim de todo tipo de liberdade. Na verdade, o cerceamento total da liberdade, enquanto esses grupelhos iam deitar e rolar com o erário público. Aliás, já estavam fazendo isso com as rachadinhas lá de familiares do ex-indivíduo que ocupou o cargo da presidência, o ex-ocupante do cargo da cadeira da presidência. Enfim, eu até enrolo a língua quando eu falo dessa gente que me dá asco. Entenderam? E isso também não é crédito para o atual governo, que também ultrapassou a linha da mediocridade há muito tempo, mas é melhor, como eu já disse antes, é bem melhor que esse outro que agora está aí no banco dos réus e vai responder pelos seus crimes. Espero que a justiça desta vez não cometa nenhum tipo de erro formal para que não aconteça o que aconteceu com a Lava Jato, que liberou a quadrilha toda. Né? Ficou muito chato isso também. Ainda hoje eu não engoli, não digeri essa situação. Mas o bom disso tudo é que, mais uma vez, estamos aqui comemorando a Semana da Pátria, o 7 de setembro, em plena democracia e mostrando para o mundo e para os desavisados que quem atenta contra o Estado democrático de direito, quem atenta contra a democracia, quem acha que é certo, que se diz patriota, quebrando, danificando e deteriorando o patrimônio público, quem forma quadrilha para atingir seus objetivos mais obscuros de se perpetuar no poder, responde pelos seus atos, responde pelos seus crimes, com todo o peso da força da lei de um país soberano, de um Brasil soberano, de um povo soberano que não aceita insulto de qualquer tipo de abestado que acha que vai conseguir dominar o país no grito, tá bom? Até porque nem tinha representação máxima. Se nós compararmos aí, vou fazendo uma conta de padeiro, já fiz contas com números precisos sobre isso, o número de votos que esse indivíduo teve lá, 48 milhões no segundo turno, não chega a ser um terço. Vejam bem, não chega a ser um terço do número de pessoas habilitadas para votar. E se considerarmos que pelo menos 20% desses 48 milhões, ou seja, cerca de 9 milhões e 600 mil que votaram nele, só votaram nele para não votar no outro, e vice-versa, então não passa de 25% o número de pessoas habilitadas a votar. Ou seja, não representa nada. 75% das pessoas aptas a votar não queriam esse indivíduo no poder, e da mesma forma 74% ou 73% não queriam que está no cargo agora também. E se nós fizermos uma projeção maior em relação à população brasileira, daí esse número cai para 15%. Então nenhum dos dois representa o povo brasileiro, não me representa, nunca me representaram, jamais representarão, porque são pessoas limitadas.
pessoas extremamente limitadas, e não é isso que eu espero de um presidente da República. Eu espero que o cara seja, assim como o Fernando Henrique era e é, uma pessoa muito acima de qualquer medíocrezinho que se acha capaz de ser presidente, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E viva o Brasil, e viva a independência brasileira. Até mais.